Uma reportagem da revista Cruzoé mostra que o presidente Jair Bolsonaro decidiu pela entrada do Brasil no COVAX Facility só nas últimas horas do prazo dado pela Organização Mundial da Saúde. Em uma reunião no dia 17 de setembro do ano passado, os técnicos do governo diziam esperar pelo despacho do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, junto ao presidente da República. Um deles, a Thalita Saito, da Casa Civil, reclama que a adesão ao programa das vacinas teria que ser feita por meio de medida provisória, por causa da falta do tempo. A edição de uma MP tem menor segurança jurídica do que a aprovação de um projeto de lei, por exemplo. Além do atraso para a decisão, o Ministério da Saúde comunicou à Casa Civil que a cota do país no COVAX Facility seria para apenas 10% da população, que era o mínimo ofertado pela OMS. Em depoimento à CPI da pandemia, a então coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Fantinato, atribuiu a opção ao ex-secretário executivo da Saúde, Élcio Franco. O lado ridículo dos depoentes mais ligados ao governo na CPI da pandemia é sempre tentar deixar a responsabilidade por algo ruim, algo que foi danoso para a população brasileira, na esfera, no escalão mais baixo, que é para evitar chegar ao presidente Jair Bolsonaro, que no fundo todos sabem que é o líder, que é o super-ministro do governo dele. Afinal, todos os ministros para os quais ele tinha dito que daria carta branca, uma vez que foram ganhando proeminência, ele tratou de se livrar desses ministros. Ele tratou de interferir nos ministérios, até que veio o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, em que ele dizia, em alto e bom som, vou interferir e tal. Qualquer que seja o menino, não interessa se é popular, se não é, já que ele estava desesperado ali para garantir a impunidade da família e precisava trocar o diretor-geral da PF. Mas isso é um outro assunto. Só deixando claro que Jair Bolsonaro é quem dá as ordens, como ele gosta de dizer. O general Eduardo Pazuello gravou um vídeo dizendo um manda, outro obedece. E aí agora todo mundo fica tentando deixar as questões mais graves como uma responsabilidade individual de um setorzinho lá do Ministério da Saúde. Não, a ordem a respeito de atraso na vacinação, para dizer o mínimo, da omissão na vacinação, de deixar a vacinação em segundo plano, porque não era a prioridade, ela vem de cima. Ela vem de Jair Bolsonaro, que apostava na imunidade de rebanho e que apostava na cura milagrosa, que é uma doença nacional, sempre crer que há uma cura milagrosa e não um trabalho sensato, coerente, persistente, perseverante, que precisa ser feito ao longo do tempo para ter efeitos em médio e longo prazo. Não, aqui a gente vive a doença da cura milagrosa e das soluções imediatas que só prolongam os problemas, que só postergam as soluções. E isso é Jair Bolsonaro, já que com o seu déficit cognitivo moral, ele não consegue sequer elaborar a complexidade de certos problemas e a complexidade da própria solução, que você tem que atacar em várias frentes, que além da vacinação é preciso ter determinadas restrições, é preciso ter os cuidados sanitários, é preciso somar isso tudo com algumas renúncias e alguns sacrifícios em prol da liberdade, não contra ela. Porque os países que fizeram isso já retomaram a sua liberdade. Já estão tendo competição esportiva, inclusive, com torcida presente. Já está tendo show de rock na Nova Zelândia, com 50 mil pessoas. Eles estão em liberdade porque tiveram sacrifícios temporais. E aqui se prolonga a falta de liberdade por justamente ficar se defendendo um comportamento absolutamente inconsequente e irresponsável. Então, o que está sendo mostrado agora por essas novas reportagens da Cruzoé é que a Thalita Saito, subchefe adjunta de política econômica da Casa Civil, declarou o seguinte: a gente tem um prazo até amanhã para realizar essa opção. O presidente da República ainda não se posicionou, mas a gente acha que esse despacho vai acontecer de hoje para amanhã do ministro Pazuello com o presidente. Então tá aí, a declaração dela foi registrada. Agora se tem acesso ao que foi dito nessas reuniões interministeriais, entre os ministérios. Então o presidente não havia se posicionado e por isso a decisão ainda não havia sido tomada, porque ele é o ministro, presidente da República. Ele não dá autonomia aos seus ministérios para tomar a devida decisão e ele colocou inclusive alguém justamente para ser subserviente a ele. Então você tem uma pessoa lá envolvida dizendo com todas as letras:
o prazo termina amanhã e o presidente não se decidiu. E ela já tinha dito a mesma coisa 2 dias antes, que havia sido a reportagem anterior. Abro aspas para ela, Thalita Saito. Eu bato sempre nessa tecla porque é importante deixar muito claro que essa decisão ainda não foi tomada. O presidente da República ainda não se posicionou sobre a entrada no Brasil no instrumento. Fecho aspas para Thalita Saito, 2 dias antes. Então você tem aí vários dias se passando e ela avisando que Jair Bolsonaro ainda não havia tomado a decisão. E o que aconteceu? O presidente, porque o governo dele fez, então como ele diz que manda, a ordem veio dele. O governo dele fechou o acordo para cota mínima de vacina dentro desse consórcio da COVAX Facility. Não confundir com a Covaxin, é outro caso. Mas era fornecimento de vacina. Quanto que o Brasil queria de vacina? Qualquer presidente sensato, decente, teria dito, olha, o máximo que puder. Era o que Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, estava pedindo. Da Pfizer, da Moderna, falando 5 vezes por dia, de madrugada. Deu várias entrevistas assim. E aqui não. Qual é a cota mínima? 10%? Então pede o mínimo aí, porque esse negócio está muito nebuloso. Nebulosa foi a palavra utilizada aí para tentar justificar pelo próprio general Eduardo Pazuello na CPI. E o depoimento dele está sendo escrutinado para avaliar as mentiras, porque se falou que o preço inicial da vacina era de $40 a dose, quando na verdade o preço que foi dito ali naquela reunião, o preço inicial, era de $20, logo reduzido para pouco mais de $10. Então o Pazuello está sendo acusado, inclusive, de ter mentido na CPI a respeito do preço, que ele disse que era de $40, portanto um preço muito alto, e aí por isso o Brasil pediu a cota mínima, quando na verdade o preço era de $10. De $10. 10 para 40. Olha só a diferença. Como eles buscam criar uma justificativa para a omissão deliberada de socorro em relação à população brasileira. Mas no Brasil se naturalizou o absurdo. Em qualquer lugar, isso é um escândalo. E aqui ainda há muita desinformação, muita narrativa para tentar passar pano para essa barbaridade que aconteceu.